Tá começando mais um Papo Tático, eu sou o Yuri, sejam muito bem-vindos ao meu canal e aqui para falar hoje sobre futebol brasileiro num quadro novo chamado de Do G ao Z, como o próprio nome já sugere, a gente vai falar sobre a briga do G4 do Brasileirão, que automaticamente também é uma briga pelo título, e também da briga do Z4, a briga pelo rebaixamento, tudo que aconteceu na rodada envolvendo essas duas brigas, essas três brigas no caso, e falando sobre os times, sobre os jogos, né, quem que foi melhor, quem que foi pior, quem que se deu bem, quem se deu mal, projetar aí as próximas rodadas, os próximos acontecimentos e tudo que mais der pra falar, beleza? Antes de mais nada, aquela coisa de sempre, like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino pra não perder quando tiver vídeo novo por aqui e deixe seu comentário pra gente trocar aquela ideia, dando a sua opinião aí sempre com muito respeito pra gente debater e chegar num ponto em comum aí, se é que é possível, beleza? Vamos lá pro vídeo agora. E vamos começar falando aí dos times do G6 ali, né, da briga de cima da tabela, dos resultados que ocorreram nesse final de semana, começando aí pelos times que venceram. A gente tem aí o G6 hoje com o Flamengo em primeiro lugar, com o Cruzeiro em segundo, Palmeiras em terceiro, Bahia em quarto, o Mirassol que agora entrou no G5, né, no G6 no caso, mais em quinto lugar, e o Bragantino fechando o G6 em sexto lugar. Um pouco depois a gente tem o Botafogo ali, né, que acabou saindo aí nessa rodada. Então, assim, é uma rodada muito positiva para Cruzeiro e para Mirassol. O Cruzeiro que venceu o seu jogo, fora de casa, se impôs contra o Botafogo, fez um grande jogo, conseguiu um resultado muito positivo, né? Tirou a diferença do Palmeiras e do Flamengo, que tem jogos a menos. Então o Cruzeiro ele se reafirmou depois desse pequeno momento de oscilação que o Cruzeiro teve nos últimos jogos e foi muito importante, porque os times já estavam meio que dando uma distanciada. Dessa vez, como os dois empataram, Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro vencendo acabou trazendo de volta para essa briga, né, para manter nessa diferença de apenas um jogo ali entre os times. Isso caso o Flamengo e Palmeiras vençam os seus jogos a mais, os seus jogos a menos, né? Então, assim, rodada muito positiva para o Cruzeiro, que fez um grandíssimo jogo contra o Botafogo, as individualidades aparecendo novamente com Matheus Pereira e Caio Jorge se mostrando mais uma vez como o craque disparado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, 17 participações em gol em 17 jogos, mais uma vez arrancada impressionante, 75 metros no campo para deixar o Matheus Pereira na cara do gol para fazer um gol. O Cruzeiro garantindo o resultado no primeiro tempo, assim como foi contra o Fluminense. O Cruzeiro que venceu os 4 times do Rio, né? Venceu o Vasco, o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense. E também venceu os 4 times que foram ao Mundial de Clubes. Venceu o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense. Então, cara, resultados muito importantes do Cruzeiro, né? O Cruzeiro contra os times da parte de cima da tabela venceu praticamente quase todos, tirando o Red Bull Bragantino. E é importante, né? Porque a briga do Cruzeiro é realmente essa. A briga do Cruzeiro hoje é pelo título. Então, se você quer brigar pelo título, você tem que vencer os seus adversários mais diretos. E, cara, muito importante rodada para o Cruzeiro. Venceu o jogo, tirou diferença e volta a se reafirmar nessa briga. Flamengo já não foi a mesma coisa, empate muito ruim fora de casa contra o Ceará, analisando o contexto da rodada, né, que teve o Cruzeiro vencendo. Porque se a gente for analisar o jogo em si, empatar fora de casa com o Ceará, o time bem treinado pelo Léo Condé, né, o time que venceu o Cruzeiro fora, não é um resultado muito ruim. Mas analisando o contexto da briga pelo título, aí ele se torna ruim e a gente tem que falar sobre o que o Flamengo jogou, ou melhor, sobre o que o Flamengo deixou de jogar, né? Mais uma vez o Flamengo ele oscila no jogo, ele fez um bom primeiro tempo, é verdade, mas no segundo tempo ele caiu muito e mais uma vez o time não jogando o futebol condizente com o elenco que tem. Assim como não jogou todos os últimos jogos. Depois da parada para o Mundial, o jogo bom do Flamengo foi contra o São Paulo. Dali para cá, todos os jogos o Flamengo jogou abaixo do que tem que jogar. O Flamengo ele ganha jogo do Fluminense, ganha jogo do Atlético Mineiro, ganha jogo do Bragantino, todos os jogos ganhando por um gol de diferença, gols de bola parada, gols no final do jogo, jogos completamente parelhos, ou que o Flamengo jogou pior e acabou vencendo, então mascarou um pouco as atuações e dessa vez não conseguiu o resultado positivo, acabou empatando com o Ceará, um resultado que já estava querendo vir nos últimos jogos, que não veio, o Flamengo acabou escapando desse empate, mas dessa vez o empate veio e o Flamengo não conseguiu um resultado positivo, muito por causa do que o Flamengo não joga. O Flamengo ele não tem muita variação no estilo de jogo quando vai jogar contra adversários distintos, né? Ele acaba jogando sempre da mesma maneira e aí acaba pecando nisso, né? O time acaba ficando meio manjado. E o Felipe Luiz ele não está conseguindo buscar essa melhor formação, esse melhor time, né? Colocando as peças, principalmente as contratações ali, no seu lugar devido. Por exemplo, o Saúl, ele não está jogando no lugar do Gerson, por exemplo. Na minha visão, o Saúl ele vem para substituir o Gerson. Se o Saúl ele não joga no lugar do Gerson, então você não repôs a saída do seu principal jogador.
seu principal ou seu segundo principal, né? A gente tem ali o Arrascaeta jogando muito bem também, mais uma vez fazendo gol, inclusive, sendo decisivo, apesar de que num jogo como um todo não foi uma grande partida do Arrascaeta, mais uma vez aparecendo com lampejos e não com um jogo constante, mas mais uma vez importante, como vem sendo ao longo do ano. Mas é fato que o Gerson, caso você não coloque o Saul para jogar na posição dele, você não repôs a saída do Gerson. E aí a gente vê a ótima janela que o Flamengo fez, mas a janela ela tem que buscar repor as peças que saíram. E aí se você coloca o Saul para jogar de ponta, para jogar de um meio campo, só que não na posição que o Gerson jogava de fato, você acaba não repondo realmente, né? Você jogar com o Alan e com o Everton Araújo, você não está mostrando que os reforços vieram para substituir o Gerson, né? Você está usando o que já tinha aqui. Então, cara, eu acho que o Felipe Luiz ele ainda está achando a formação ideal. Acho que ele vai achar em algum momento, com certeza, mas acho que o Flamengo tem que fazer mais do que vem fazendo. O Flamengo não vem jogando o que pode jogar e vem dando, a gente pode dizer que um pouco de sorte nos resultados que vem tendo ultimamente, porque o Flamengo já estava perigando ter esse empate ou ter uma derrota já faz um tempo. Dessa vez não veio a derrota, veio o empate, né? Mas ainda assim um resultado negativo para o time que briga pelo título. Ainda mais se você analisar que o Cruzeiro, né, que é o segundo colocado ali hoje, venceu o seu jogo fora de casa, um jogo até mais difícil que o jogo que o Flamengo tinha. Então, no geral, foi um resultado negativo, assim como também foi para o Palmeiras empatar fora contra o Vitória. E é a mesma coisa. Se a gente analisar o empate contra o Vitória fora, a gente sabe o tanto que é difícil jogar contra o Vitória no Barradão. Não é um resultado ruim, ainda mais se a gente analisar o contexto em que foi o resultado, né, com o Palmeiras estando 2 gols atrás, buscando o empate de 2-2, mas se a gente considerar que o Palmeiras está brigando pelo título, foi uma rodada, né, que foi negativa porque a distância para o Cruzeiro ela acabou caindo. Então, um empate para o Palmeiras, que a gente tem que falar também que ele surge depois de um pênalti escandaloso que a arbitragem marca para o Palmeiras, mais um pênalti duvidoso marcado, né? E aí não dá para também a gente ficar colocando na conta do Palmeiras em si, porque, cara, a gente sabe como a arbitragem brasileira é ruim. As decisões elas vão prejudicar uma hora seu time, vão favorecer outra hora, e aí mais uma vez o Palmeiras foi favorecido, dessa vez com o pênalti absurdo que foi marcado, porque se a gente analisar o que aconteceu de fato, não era pro Palmeiras ter tido aquele gol naquele momento, né? E o gol ele é crucial para a reação, porque aquele gol aos 70 ele deixa o time completamente vivo buscando o resultado. E o Palmeiras ele acabou conseguindo esse empate, né? Impressionante como o Palmeiras ele se recusa a perder, né? Ele sempre busca esses jogos. A gente vê lá o Palmeiras perdendo por 1, 2 gols de diferença, a gente já imagina que no segundo tempo o Palmeiras vai buscar, porque é impressionante como o time do Abel ele busca resultados, apesar de que dessa vez ele veio muito por causa de um pênalti mal marcado, pessimamente mal marcado, que em época de VAR é um absurdo ter sido marcado, inclusive, né? Mas que foi favorável para o Palmeiras não teve nada a ver com isso, foi lá, cobrou o pênalti e iniciou a reação para empatar o jogo. E aí falando agora sobre o Mirassol, que teve uma ótima vitória, entrou no G6, agora é o 5º colocado, venceu o Vasco dentro de casa, ótimo trabalho do Rafael Guanais, é impressionante como esse time do Mirassol ele surpreende a cada vez mais, o time que tem um jogo a menos e hoje ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, é um time muito bem treinado, onde os jogadores compraram muito a ideia de jogo, onde eles estão muito entrosados, né, sabendo exatamente onde tem que estar, o que tem que fazer. Então, tem que dar os parabéns para o trabalho do Rafael Guanais no Mirassol, que é impressionante, dos melhores do primeiro turno. E que vence mais uma vez em casa, dessa vez o Vasco, né, chegou a sofrer um empate ali, estava perigando vir um resultado negativo depois de ter aberto uma boa vantagem de 2-0, mas no final do jogo o Mirassol acabou conseguindo vencer e garantir esse excelente resultado para ficar lá em cima nessa briga por G6, né? Tem que ver até quando o Mirassol ele vai conseguir manter esse fôlego, se o time realmente vai manter esse nível de jogo no segundo turno, mas é fato que até aqui o Mirassol ele tem um dos melhores trabalhos do campeonato e mais uma vez mostrando, né, o tanto que esse time ele quer jogar bola, ele quer calar a boca de todo mundo, porque no início do ano se todo mundo achava que o Mirassol ia brigar para não cair, os caras estão hoje brigando pela Libertadores e por vaga direta, em 5º lugar, podendo abrir mais vantagem inclusive para o Bragantino, porque eles têm jogo a menos, né? Então pode ser aí mais uma vitória e pode levar a vantagem a aumentar. Então, cara, resultado importantíssimo para o Mirassol. Vence mais uma partida. O Mirassol que, contra todos os times da parte de cima da tabela, ele perdeu para poucos, se eu não me engano. Ele teve resultado positivo contra, se eu não me engano, o Palmeiras. Ele perdeu para o Cruzeiro, é verdade. Ainda vai jogar contra o Flamengo, não jogou ainda, vai ser o último jogo do primeiro turno do Mirassol. Mas ele teve resultado positivo contra muitos
dos times que estão ali na parte de cima, e o que é crucial, né? Porque, querendo ou não, se você vence os times da parte de cima, a tendência é que você também faça bons jogos contra os times da parte de baixo, e foi aí mais um jogo bom do Mirassol em casa, mais um jogo importantíssimo para credenciar o Mirassol ainda mais nessa briga por vaga na Libertadores, que o time vem mostrando que tá afim, né? Tem que ver até quando vai se manter, se é que vai se manter nessa pegada, mas eu acho que sim, eu acho que o time tem tudo para até o final do ano manter esse nível de atuação e se manter firme nessa briga por vaga na Libertadores, nem que seja na pré-Libertadores ali, pegando um sétimo, um oitavo lugar, ou até mesmo dentro do G6. Eu acho que o Mirassol, jogando o que joga, ele tem totais condições, né? Porque o trabalho vem sendo muito bem feito, e aí, a menos que aconteça algum tipo de coisa inusitada, a tendência é que o time continue jogando muito bem. E aí, fechando o G6 para falar de Bragantino, na verdade, falar sobre Bragantino e Bahia. Primeiro, o Bragantino foi visitar o Atlético Mineiro fora de casa, na Arena MRV, perdeu o jogo, né? Devido às circunstâncias, era meio que normal, porque o Bragantino teve jogador expulso, teve jogador lesionado, né? Já estava atrás do placar e quase conseguiu buscar um empate, inclusive. Então não é um resultado que a gente não esperava, né? Jogar contra o Atlético lá na Arena é sempre muito perigoso. Por mais que o time não esteja jogando, né? O Atlético não esteja jogando um futebol vistoso, um futebol muito bom, ainda assim é o Atlético na Arena MRV, então é normal você perder, ainda mais nas circunstâncias de jogo que colocaram o Bragantino muito atrás, né? Com o jogador a menos, é difícil de você buscar o empate, a virada, eventualmente, e ainda assim o Bragantino conseguiu esboçar uma reação, né? Mas acabou perdendo, e perdendo merecidamente, porque o Atlético ele criou muitas chances, o goleiro também do Bragantino fez muitas boas defesas, mas acabou cedendo no final e o Atlético conseguiu vencer a partida. E aí o que é pior para o Bragantino nem é esse jogo em si, esse jogo foi normal. A questão é que nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o Bragantino, que já chegou a estar muito próximo do Cruzeiro, do Palmeiras, do Flamengo, chegou a ser vice-líder do Campeonato Brasileiro, os últimos resultados ele têm sido muito negativos. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque o Seabra ele já teve um trabalho muito parecido no ano passado com o Cruzeiro, onde ele faz um primeiro turno nesse mesmo nível e depois o time cai muito, inclusive culmina na demissão do Seabra, né? E aí a gente tem que ver como que vai se suceder as coisas no Bragantino, porque ele tem que tomar cuidado para não acontecer o mesmo que aconteceu no ano passado. O Bragantino ele vem sofrendo uma oscilação muito grande, o time vem caindo na tabela, e aí tem que buscar essa reação rápida para não se tornar algo muito prejudicial e para o time perder totalmente a confiança. Também tá agora na Copa do Brasil, perdeu de 2-0 no primeiro jogo, né? Então tem muito risco de ser eliminado agora no meio de semana, tem que ver como o time vai reagir, mas é fato que nos últimos jogos o Bragantino não vem jogando bem, nem perto do que vinha jogando no início do campeonato, e o Seabra ele tem que buscar aí um jeito de fazer esse time voltar a jogar bola, né, para não cair naquela mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado. E aí, fechando o G6 falando do Bahia, né? O Bahia era o time que tinha o confronto mais fácil, se a gente for analisar. Era um jogo fora de casa contra o Sport, que é um time que não venceu ninguém até agora, é o time saco de pancada do Brasileirão inteiro, vai passar provavelmente o primeiro turno inteiro sem vencer. Ainda assim que estivesse jogando na Ilha do Retiro, que historicamente é um estádio em que o Sport é muito forte, que a torcida comparece muito, né? E ainda assim, com o Sport vindo jogando melhor do que vinha jogando ali nos outros jogos, ainda assim a gente esperava que o Bahia vencesse esse jogo, porque poucos times deixaram pontos para o Sport no campeonato. E aí você não quer ser um dos times que deixa pontos, acabou empatando o jogo, né, contra o Sport. O Sport teve até grandes chances ali de vencer a partida, não foi um jogo muito bom do Bahia, e foi um resultado negativo, né, se a gente considerar aí a distância aumentando em relação ao Cruzeiro, o Mirassol chegando, então era um jogo que o Bahia meio que tinha, a gente pode dizer, a obrigação de vencer, né? Porque é fora de casa, mas é contra um adversário que é muito frágil, que está muito mal, mesmo jogando dentro de casa, o Bahia, ele tinha a obrigação de vencer esse Sport jogando em casa. Então, cara, resultado negativo para o Bahia, acho que foi de todos os times do G6 o que teve o pior resultado, se a gente analisar o contexto, porque o jogo foi normal, não teve jogador expulso, não teve algo anormal acontecendo, era só o Bahia realmente não desempenhando um futebol muito vistoso, muito bom, e naquele nível que o Bahia ele apresenta ao longo do campeonato. Então, empatou com o Sport fora, e acabou se prejudicando nessa briga pelo G4, né, por essa vaga direta na Libertadores, visto que, como eu já disse, eu não acho que o Bahia está nessa briga por título, que hoje tem Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras encabeçando nessa briga. Eu acho que, tirando esses três, eu não vejo nenhum time chegando tão forte
para brigar diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí falando agora da parte do Z4, né, a briga pelo rebaixamento, a briga que ninguém quer fazer parte. Vamos começar pelo Sport, já o último colocado, que para mim já está rebaixado, eu não vejo nenhuma hipótese o Sport conseguindo mudar da água para o vinho e conseguir uma sequência absurdamente positiva para sair dessa zona, para sair desse último lugar e se recuperar. Então eu acho que o Sport, ele praticamente a gente já pode dizer que ele está rebaixado, a menos que aconteça algo inacreditável. Eu não vejo de maneira alguma o Sport saindo desse rebaixamento, e foi mais um jogo em que a gente viu isso, o Sport não aproveitando as oportunidades que tem, um Sport muito fraco jogando dentro da sua casa, um Sport que não se impõe dentro de casa, um time que já meio que aceitou que vai ser isso mesmo, que vai cair, que não tem como sair dessa situação, e que se der para empatar, deu, se der para ganhar, que não está dando até agora, deu também, mas assim, sem muita perspectiva, é um time que já parece aceitar o destino que vai ter no campeonato. E aí mais um jogo contra o Bahia dessa vez, como eu acabei de falar, um empate ruim para os dois times, tanto para o Bahia que briga lá em cima, tanto para o Sport, porque é mais um resultado negativo diante do seu torcedor, mais um jogo sem dar uma resposta, sem permitir que a tua torcida sonhe pelo menos com essa escapada da zona do rebaixamento. Então, resultado negativo para os dois times, empatezinho feio ali na Ilha do Retiro. Falando do Juventude do Santos, não tem como falar, porque eles vão jogar hoje, né, segunda-feira, eu tô gravando esse vídeo, vão jogar à noite, Juventude vai visitar o Santos, tem que ver como vai se comportar, o que vai acontecer, como o jogo vai se suceder. É um jogo em que o Santos ele tem que vencer, porque é um jogo muito importante para o Santos reagir. O Santos perder ou ter um empate dentro de casa vai deixar a sua torcida mais impaciente ainda. Eu acho que vai ser muito prejudicial para o Santos. Então o Santos ele tem que ir com tudo para vencer essa partida dentro de casa e conseguir um resultado positivo, porque empatar essa altura do campeonato com Juventude dentro de casa vai gerar ainda mais aquela desconfiança, principalmente no trabalho do Kleber Xavier, que já vem sendo muito criticado, já vem muita gente pedindo sua cabeça. Então o Kleber Xavier ele tem que fazer o Santos vencer essa partida de qualquer jeito, porque um empate agora, ainda mais com o Juventude tendo 2 jogos a menos, vai ser muito prejudicial para o Santos. O Santos tem que vencer essa partida. A gente tem que ver o que vai acontecer hoje, mas é um jogo importantíssimo para os dois times que brigam na zona. Falando agora do Fortaleza, né, que é o 18º colocado agora, é o time que, cara, quase arrancou uma vitória impressionante lá na Arena Corinthians. Seria um resultado absurdamente favorável para o Fortaleza. Ninguém imaginava o trabalho que o Fortaleza daria ao Corinthians lá na Arena, né? Ainda mais com a crescente do Corinthians, a gente pode dizer assim, nos últimos jogos, né? O Corinthians vem jogando melhor, vem tendo resultados mais positivos, e o Fortaleza foi lá e quase cometeu o crime de vencer o Corinthians fora, acabou tomando o empate no final do jogo. A gente tem que considerar também que o Fortaleza ele não merecia essa vitória, né? O Corinthians ele jogou melhor ao longo do jogo, finalizou mais ao gol, teve mais chances perigosas de gol, acabou não entrando a bola antes, mas no final a bola entrou e aí o resultado foi um pouco menos pior para o Corinthians, que empatou o jogo, né? E acabou sendo muito ruim para o Fortaleza. Não é aquela coisa, devido às circunstâncias do jogo, foi um empate muito ruim, mas se a gente considerar a briga ali, a questão envolvendo as projeções de pontos que você busca contra determinados times, empatar com o Corinthians fora de casa lá na Arena não é uma coisa muito fácil de se fazer, né? É um ponto que ele pode sim ser importante para o Fortaleza, apesar de que no momento cada ponto é crucial. Então, se considerar também que estava ganhando o jogo e acabou tomando um empate no final, fica aquele gostinho de derrota, mas analisando de maneira fria, de maneira racional, é um empate sim importante para o Fortaleza, que soma um ponto fora de casa, né, para conseguir somar aí nessa briga pelo rebaixamento. Quase conseguiu, mas não conseguiu segurar o jogo inteiro, acabou tomando um empate e agora depende do resultado do Santos e do Juventude para ver o que vai acontecer aí em questão de posição, né? Mas o Fortaleza que vem melhorando, cara. É um time que depois da saída do Vojvoda, por mais que eu não concorde com a saída do Vojvoda, é um time que vem melhorando, que vem tendo resultados mais positivos. Querendo ou não, o time estava numa maré também de azar impressionante, né? O time, quando criava a bola, não entrava. Era uma coisa assim bizarra. Mas parece que mudou um pouco assim os ares com o Renato Paiva, apesar de, como eu disse, eu não concordar com a saída do Vojvoda. É fato de que os resultados estão melhores, pelo menos agora com o Renato Paiva, do que eles estavam antes com o Vojvoda. E aí um empate que pode sim ser muito importante lá na frente, esse ponto que o Fortaleza conquistou fora, apesar de que quase venceu, seria um resultado absurdamente fantástico para o Fortaleza, não aconteceu.
né, paciência, mas tem que valorizar o ponto, que é um ponto difícil. Falando sobre o Vitória, já falei um pouco quando eu disse sobre o Palmeiras, mas o Vitória, que aí, ao meu ver, é negativo também para os dois times, tanto para o Palmeiras, tanto para o Vitória, porque o Vitória brigando pelo rebaixamento, sabendo da força que tem quando joga com a sua torcida no Barradão, e ainda mais considerando o contexto do jogo onde o Vitória ganhava por 2-0 até os 70 minutos, é um resultado muito ruim para o Vitória. É até pior para o Vitória do que é para o Palmeiras, porque, como eu disse, considerando o contexto, que o Palmeiras teve que buscar 2 gols, acaba sendo mais positivo. Para o torcedor do Vitória, fica aquele empate com gosto de derrota, assim como foi o empate do Fortaleza, porque é um jogo que estava na mão, é um jogo que era simplesmente se segurar, voltar um pouco ali o bloco, deixar a defesa mais organizada, mas não, o Vitória não conseguiu fazer isso, também foi prejudicado, é fato, mais uma vez falando sobre o pênalti absurdo marcado para o Palmeiras e contra o Vitória, né, que acabou gerando essa reação do time alviverde, mas é fato que foi um resultado muito negativo para o Vitória, que briga hoje pela zona do rebaixamento, briga pelo rebaixamento no caso, não está na zona ainda, mas, cara, por mais que seja o Palmeiras, empatar com o Palmeiras não seja de lá todo ruim, devido ao contexto, é um resultado sim para o torcedor do Vitória ficar bem pé da vida, porque era uma vitória muito importante para o time, porque, cara, você vencer um time que até então era segundo colocado, o time forte que a gente sabe que o Palmeiras é, o time chato que o Palmeiras é, que raramente perde pontos, que deixa pontos para o adversário, e você estava conseguindo vencer esse time, vencer bem, por 2 gols, e você toma um empate diante da sua torcida, é bem frustrante, é bem amargo o resultado, então é muito negativo sim para o Vitória, né, considerando aí a briga e considerando o contexto do jogo. E aí falando ali do outro time que está mais perto, né, o Grêmio. Grêmio que, cara, perdeu o jogo pro... O Grêmio perdeu o jogo pro Fluminense, né, por 1-0. Mais uma vez o Grêmio não consegue resultado positivo, principalmente fora de casa, né, mais uma derrota do Grêmio. E é aquela coisa, cara, Mano Menezes em 2025, já falei também aqui no canal, não tem como o Mano Menezes ser técnico de um time grande da Série A em 2025. É brigar pela mediocridade, é você ter um técnico que simplesmente não vai conseguir arrancar nada do seu elenco. E um elenco que também não é bom. O elenco do Grêmio é terrivelmente ruim, cara. Poucas vezes na minha vida eu lembro de um elenco tão abaixo, né, no time do Grêmio. Sério, é bizarro o tanto que você vê o time hoje, você não acha respostas, não tem nem como você culpar também muito o Mano, porque, cara, não tem como tirar muita coisa desse elenco. Se você já joga defensivamente, você já joga por uma bola, você não tem um jogo que impõe diante do adversário. Quando você não tem peças para fazer o que tu quer, aí é mais difícil ainda. Então, assim, é aquelas duas coisas. É culpa da diretoria que traz o Mano Menezes, mas também é culpa da diretoria que tem o elenco que tem, né? Porque o elenco do Grêmio, por mais que a diretoria esteja agora buscando se reforçar, né, tem algumas conversas de jogadores vindo, Roger Guedes talvez, né, seria uma grande adição para esse elenco, mas até o momento o elenco do Grêmio é tenebroso, com um técnico que também é muito ruim para comandar esse time. Então, cara, resultado negativo mais uma vez do Grêmio, que tá ali, não tá na zona realmente, tá hoje em 15º lugar, se eu não me engano, mas tá perto, né? A gente sabe a diferença que pode fazer ali 1 ou 2 rodadas de resultados negativos. Então, mais um resultado negativo, principalmente fora de casa, um time que não consegue somar pontos fora e que não consegue ter uma sequência dentro do campeonato. Tem que ficar de olho porque daqui a pouco pode ter gente chegando ali atrás e a coisa pode se complicar. E aí, finalizando falando sobre o Vasco, né? Que é o outro time que hoje está na briga aí pelo rebaixamento. Cara, mais uma derrota, já falei um pouco ali sobre o Mirassol, falar sobre o Vasco. Cara, impressionante como o time não consegue passar um jogo sequer sem entregar um gol. Os jogadores da defesa, eles não conseguem passar um jogo sem falhar. Todos os jogos praticamente do Vasco tem erro de algum zagueiro, de algum volante, de algum lateral ou do goleiro, como foi nesse caso do jogo contra o Mirassol, que o goleiro teve ali uma falha, né? O goleiro reserva, no caso, não foi o Léo Jardim que jogou, né? Mais uma vez mostrando a importância que o Léo Jardim tem nesse time do Vasco. E, cara, é impressionante. O time ele tem erros individuais atrás de erros individuais. O elenco como um todo, ele já não joga tão bem. E aí, quando você tem
os caras que são ali da defesa, responsáveis por proteger teu gol, entregando a bola do tanto que entregam, aí fica muito difícil, né? Ainda mais quando o ataque não tá convertendo as chances de gol que tá tendo. Então, cara, mais um resultado muito ruim do Vasco, mais um resultado muito ruim do Fernando Diniz, que não consegue impor ritmo. Depois da parada a gente achava, como eu já disse aqui no canal também, que o time voltaria melhor, que o time estava se encaixando, né? Que o time poderia mostrar um resultado mais favorável, e o que vem acontecendo são resultados lastimáveis atrás de resultados lastimáveis. O Vasco não consegue jogar bola. Quando consegue, não consegue converter as oportunidades de gol que tem. O elenco é muito ruim, o elenco tem muitas lacunas ali, muitos jogadores que precisavam estar ali não estão, né? E aí acaba prejudicando também bastante o trabalho do Fernando Diniz, ainda mais que é um trabalho que precisa muito ter a bola, que gosta de impor o estilo de jogo diante dos adversários, que gosta de controlar o jogo. E quando você não tem jogadores, material humano, capaz de fazer essas ideias do Diniz irem a campo, aí fica mais difícil ainda, e é mais um trabalho complicado com resultados negativos do Diniz, né? São 3 vitórias apenas, a maioria dos resultados negativos, e hoje é um time que, cara, se não chegar a contratação, se não chegar jogador novo, vai ser complicado e vai ser essa briga até o final mais uma vez, porque o time do Vasco, em questão de elenco, falta muitas peças e os caras que estão lá não estão desempenhando o que tinham que desempenhar. O Coutinho não está jogando o que tinha que jogar. O Verratti, falando mais uma vez do Verratti, já tinha dito no outro vídeo, prejudica muito o Vasco. É um jogador que nos últimos jogos nem fazendo o que ele faz normalmente, que é marcar gols, vinha marcando. Dessa vez fez um gol ali também que não dava pra errar na cara do gol, né? Depois de receber o passe do Puma. Mas, cara, jogo ruim do Verratti como um todo normalmente, por mais que tenha sido gol, né? Tenha tido gol. Então, cara, é um jogador que atrasa o time do Vasco. Como eu disse também, acaba limitando muito a maneira do time jogar, acabam procurando muito ele na bola aérea, e aí fica aquela rifação de bola na área que não dá em nada. E é um time que, cara, não consegue jogar bola, não consegue vencer jogos, não consegue ter resultados positivos, não consegue ter sequência, e aí vai tendo aquele desgaste, né, mais uma vez, no trabalho do Fernando Diniz, que já começa a ter cobrança da torcida, que já começa a ter pedido de demissão por parte da torcida, e aí tem que ver como que vai acontecer as coisas daqui para frente, se o Pedrinho vai realmente manter o que ele falava, por exemplo, quando ele era comentarista, de deixar o trabalho do técnico se desenvolver, ou se daqui a pouco ele já vai estar trocando de técnico mais uma vez. Tem que ver, né, porque o Pedrinho ele costuma ser um pouco incoerente nas coisas que ele faz como presidente do Vasco e das coisas que ele dizia como comentarista, e aí tem que ver o que vai acontecer, mas é fato que se os resultados não começarem a vir rápido, a cobrança para cima do Diniz vai aumentar cada vez mais, e esse time, se não chegar a contratação, se não chegar a reforço, vai se complicar cada vez mais, né? E vai brigar até o final para não cair mais uma vez. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, falando sobre as brigas. Ficou um pouco longo, eu sei, né? Mais uma vez, mas tentei falar um pouco sobre cada time, sobre cada jogo, sobre as coisas que aconteceram, né? Dando a minha análise aí sobre tudo que rolou. Deixe seus comentários para falar se você gostou, se você não gostou, se você discorda ou concorda com algo que foi dito aqui, né? E dá a tua opinião, teu feedback, né? Para eu saber o que vocês acharam desse tipo de vídeo, para ver se eu trago mais vezes, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sino. E tamo junto. Falou!